Olá, voltando às nossas doutrinas bíblicas, hoje eu vou abordar o tema o arrebatamento da igreja. Um tema que muita gente fala sobre ele, mas existem muitas divergências quanto a como será e quando será. Mas ele se originou com o próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 14, prometeu dizendo assim: "E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para buscar vocês, para que vocês estejam onde eu estarei também." E na sua oração sacerdotal, intercedendo pelos crentes, claro, ele diz que não roga somente por aqueles que estavam com ele ali no momento, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, no caso a Bíblia. Nesta oração ele está orando por nós, aqueles que vierem a crer nele através da divulgação da sua palavra, pela fé no seu sacrifício na cruz. E ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste antes da fundação do mundo. Então Jesus Cristo estava dizendo que ele queria que os seus discípulos, não aqueles apenas, mas os que viessem ainda a crer nele, estivessem com ele, lá na glória, quando ele estivesse no céu, no seu reino eterno. E daí gerou toda esta profecia a respeito do arrebatamento. Mas o arrebatamento, então, é o ato de Jesus vir buscar a sua igreja, para levá-la para onde ele vai estar. E que ele queria que nós estivéssemos com ele para onde ele estava indo. A condição para lá estarmos e a condição para sermos arrebatados era crer nele, confiar na sua promessa. Mas a gente pode dizer que o arrebatamento faz parte do dia do Senhor. O dia do Senhor não é profetizado só no Novo Testamento. No Velho Testamento, todos os profetas, vários deles, falam sobre o grande dia do Senhor. Nós temos textos em Malaquias, temos textos em Amós, Sofonias, Joel, todos eles falam do grande dia do Senhor. Mas além de ser grande dia, é também chamado de o grande e terrível dia, o dia das trevas. E a impressão que os profetas davam é que era um dia de terror, um dia de ira, um dia da vingança do nosso Deus contra todo pecado, toda atitude pecaminosa, toda rebelião dos homens. Então, como o dia do arrebatamento vai se inserir nesse contexto? Esse dia do Senhor, a gente pode pensar que é um dia que não precisa ser necessariamente de 24 horas, porque para Deus, segundo o apóstolo Pedro, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, quando diz o dia do Senhor, a gente tem que considerar várias etapas que vão ocorrer no dia do Senhor. Então, nós podemos ver, e vamos estar observando aqui, será o período entre o arrebatamento, que principia com Deus tirando a sua igreja, a aparição do anticristo e a volta de Jesus para consolidar o seu reino e destituir o anticristo do rei, do poder do mundo. O arrebatamento, então, é o ato de Jesus levar a sua igreja, mas ele não só leva a sua igreja, ele leva a igreja universal. Todos os que morreram em Cristo ressuscitarão para serem também arrebatados juntamente com ele. Nós temos, então, alguma coisa sobre isso, digamos assim, Romanos, capítulo 1 de Romanos, Paulo está falando sobre a ira de Deus que há de vir sobre o mundo, por causa dos pecados, por causa de tantas coisas que ele vai enumerar lá, que vocês podem estar lendo depois do primeiro capítulo, segundo capítulo de Romanos. E ele fala no capítulo 2, versículo 5, que os homens, por causa do seu pecado, da sua atitude de desprezo das coisas de Deus, estão acumulando para si a ira de Deus que há de vir sobre eles. Então há um dia em que a taça da ira de Deus vai encher, e então este acúmulo de ira vai ser despejado sobre o mundo. Mas o versículo 7 e 8 de Romanos 2 mesmo diz que
ele vai separar os que hão de herdar a vida eterna, mas vai derrubar a sua ira sobre os seus inimigos, os rebeldes, aqueles que se recusaram a recebê-lo. Então há aí uma diferença. Antes que ele despeje a sua ira sobre o mundo, ele está dizendo que vai tirar aqueles que estão aptos para herdar a vida eterna. A Colossenses 3,6 também Paulo fala sobre isso e diz que a ira vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não é possível que a gente espere que a ira venha sobre a igreja também, já que a igreja não são os filhos da desobediência, são os que estão aptos para herdar a vida eterna. E mais, 1 Tessalonicenses capítulo 1:10, o próprio Paulo diz que Jesus nos livra da ira vindoura. Portanto, se há uma ira que há de vir sobre o mundo, nesses trechos que a gente pôde ler, a gente está percebendo que o plano de Deus é tirar a sua igreja antes que a ira desça sobre o mundo, para que a igreja possa, então, ser livre desse derramar da ira, dos dias de vingança do nosso grande Deus, dos dias de terror que hão de vir sobre o mundo. Mas nós podemos ler em 1 Tessalonicenses também, vou até ler rapidinho, para a gente poder entender melhor, como será, como se dará este evento do arrebatamento dos filhos de Deus. Primeiro aos Tessalonicenses, nós temos um texto no capítulo 4, que nos diz como se dará. Vamos ler versículos 16 e 17, que nos diz: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que estivermos vivos naquela ocasião, seremos arrebatados, juntamente com eles, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Um detalhe importante para quem fica preocupado com essa questão de, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, aí ficam pensando, bom, todo esse barulho, o mundo inteiro vai ouvir e vai perceber que está acontecendo alguma coisa. Mas, depois de todo esse barulho, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Então, isso, todo barulho foi um momento de prontidão, como quando um exército vai partir para a batalha, é feito todo aquele movimento e desce dos céus. Todo o Jesus Cristo que deu a ordem. Então ele desce dos céus, e quando ele desce dos céus, os mortos ressuscitam, e a igreja toda é arrebatada para o encontro com o Senhor nos ares. Então a igreja sobe aonde Jesus desapareceu, no meio das nuvens. Então nós podemos imaginar que a igreja vai sair do mundo de uma maneira invisível, as pessoas não vão perceber, senão depois, quando perceberem que todo mundo foi embora. Segunda Tessalonicenses nos dá um pouco mais de luz também sobre esse assunto, capítulo 2, versículo 1 a 8, que nos diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, nada vai ocorrer, o dia do Senhor não vai chegar enquanto não aparecer o anticristo, aquele que vai se assentar no trono de Deus. E quando ele estiver presente no mundo, então a igreja vai ser arrebatada. Os crentes não serão surpreendidos, diz o Tessalonicenses 5, 4, 11. Vejam bem o que diz aqui, nós não seremos surpreendidos por esse momento, mas seremos advertidos a estarmos atentos. Então, como está dizendo nesse texto que nós acabamos de ler, a vinda do Senhor não se dará antes que venha o homem do pecado. E ela só se manifestará quando for, e esse homem do pecado só se manifestará quando for retirado aquele que o detém. E o que é que o detém? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quando ele for revelado, então a igreja será arrebatada.
E logo em seguida vão passar-se os 7 anos de reinado do anticristo, que é a última semana de Daniel, que será já a semana que está contando para o povo de Israel. A igreja já não fará mais parte dessa história, a igreja estará nos céus arrebatada, e o anticristo vai se relacionar com os judeus. Neste meio tempo de 7 anos ocorrerão muitas coisas que a gente vai ver depois noutra lição. E quando ao final dos 7 anos, por causa da sua entrada em Jerusalém, como diz lá, vai querer sentar-se no santuário, querendo parecer Deus, os judeus vão rejeitá-lo, e aí virá uma guerra e ele vai querer destruir o povo de Israel. É quando Jesus vai estar voltando para reinar sobre Israel e fundar o seu milênio, o seu reinado milenar. Isso então é que será no momento da sua volta visível, quando todo olho o verá. Ok? E esta será uma outra lição que nós vamos ter depois.